Agora sim, estamos de volta e eu tenho o prazer de receber a doutora Eliana Galvão Dias. Doutora Eliana Galvão, seja bem-vinda, doutora. Olha, muito obrigada por essa oportunidade, Roberto. É sempre tão prazeroso estar aqui, conversar com você, conversar com seus ouvintes, bater um papo que a gente acaba conversando antes, é um ambiente super agradável. Então, muito obrigada mesmo, estou te agradecendo. O prazer é todo nosso. Lembrando você que a doutora Eliana Galvão está no nosso livro que vai ser lançado dia 26. Ela está magnífica. Ela e uma amiga, a Denise, né, a colega de trabalho dela, e as duas fizeram um texto que você precisa ouvir e ler. Então, dia 26, você não perca da Mastor Centro, que vai ser uma grande festa com a doutora Eliana Galvão, Denise, Marcelo Domênico também estará presente. Bom, mas hoje ela trouxe algumas novidades para nós. Ela vai nos orientar em algumas questões jurídicas. E aí tem uma pergunta interessante: quem possui o direito de receber pensão alimentícia? Roberto, a gente tem sentido muito um aumento dos conflitos e das brigas familiares. Então, quando geralmente se tem uma crise econômica, se sente mais a economia, o ente que mais sofre, que mais sente, o que primeiro sente é a família. Então, nós temos percebido um aumento da questão dos alimentos, da pensão alimentícia. Aí o pessoal sempre pergunta, mas quem é que pode receber pensão alimentícia? Como é que faz? Né? Quais os casos? Como é que a gente deve proceder? Então, a pensão alimentícia, ela é cabível para os filhos até os 18 anos e se estiver fazendo a faculdade, curso preparatório, um curso técnico, até os 24 anos. A gestante, ela pode entrar com pedido de pensão alimentícia contra o pai do seu filho, mesmo ela não sendo casada. Os pais podem pedir pensão para os filhos. Os pais também? Os pais também podem pedir pensão para os filhos. Né? Ele pede, no caso, para a mãe, se a mãe tiver uma situação financeira. Como é que é isso? Até para deixar claro, o pai, por exemplo, eu e o meu marido, eu posso pedir pensão alimentícia para os meus filhos, para ajudar no sustento, né? O pai pode, o marido pode pedir pensão para a esposa se ele não tiver condição, e existe, não é muito pacífico ainda, mas os netos, eles podem pedir pensão para os avós. E existem alguns entendimentos ainda que não estão solidificados, ainda não é muito claro, e de irmãos pedir pensão para os irmãos. Né? Desde que fique provado que ele esteja numa situação de muita dificuldade e necessite de ajuda do seu irmão, do seu parente. Né? Porque a função da pensão alimentícia, qual é? É de dar sustento, alimento, vestuário, medicamentos, ou seja, dar uma vida digna a quem precisa. Para os filhos isso é muito claro. Né? Os pais prestarem alimentos, pensão alimentícia para os filhos, aqueles que estão em crescimento, em desenvolvimento, isso é muito claro. Mas a gente acaba ficando com uma grande interrogação quando se fala da gestante, no caso daquela gestante que ela teve um pequeno romance com o pai, desse romance gerou uma gravidez e ela não está unida ao pai, né? Ela se afastou, não tem mais nenhum tipo de relacionamento. Então a gestante, ela pode pedir pensão alimentícia, só que ela precisa provar, deixar materializado que ela teve um romance, que aquela gravidez é proveniente, tem uma chance muito grande de ser daquele pai. Tá? Primeiro ela tem que provar que ele é o pai. Então eu falo o seguinte, aí eu estou falando para as meninas, para suas ouvintes, né? Para aquelas moças que acabam engravidando uma gravidez não planejada. Então você tem que ter na sua cabeça que você tem que se acautelar com relação a isso. Fotografias, bilhetinhos, guardar entrada de um teatro, de um cinema, né? Você WhatsApp, será que funciona? Como?
WhatsApp. O WhatsApp, né? E-mail também. É e-mail, às vezes uma troca de mensagens no Instagram, né? Então e tudo isso serve como documento para você provar que a chance de que aquela gravidez tenha sido proveniente de um relacionamento entre aquelas duas pessoas é muito grande. Amigos que tenham visto os dois juntos, locais que ela tenha frequentado. Eu tenho uma dúvida. Numa questão, por exemplo, de adoção, o casal adota uma criança ou duas crianças e aí eles se separam. Os direitos são os mesmos? Não, são os mesmos. A adoção é uma filiação legal. Tá? Então, a partir do momento em que o casal convalida a adoção, aquela criança, ela passa a integrar o núcleo daquela família. Então, não tem diferença nenhuma entre a criança adotada e o filho biológico. Lá na época, no passado remoto, quando se falava do Código de Menores, aí tinha uma diferença sim, tá? Tinha uma diferença. Quando o casal adotava uma criança e vinha um filho biológico, ou tinha um filho biológico e adotava uma criança, tinha uma diferença sim na divisão da herança. Depois da Constituição de 88, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, não existe isso. A criança adotada, ela tem os mesmos direitos do filho biológico. Ele é filho. O conceito, ele é filho, não interessa se um vínculo jurídico ou um vínculo biológico. Deixa eu arrumar mais. Eu nem tinha combinado essas perguntas para ela, mas está me passando pela cabeça. Hoje vivemos no mundo moderno. São vários tipos, vários tipos de famílias, homem com homem, mulher com mulher, e tem esse tipo de adoção. Isso vale também para aquele contrato. Eu acho que é contrato, eu não sei de união estável. Isso, entre dois homens ou duas mulheres, ou qualquer forma. Aí, veja bem. Para esse mesmo problema da pensão. A pensão, então, veja, para os filhos, para os pais, para os irmãos, para os companheiros. Então, o companheiro, ele pode, ou a companheira, se ele demonstrar que ele necessita daquela ajuda, que ele está numa situação de desvantagem, ele tem o direito de pedir a pensão alimentícia. Essa pensão, ela é uma pensão com fim econômico. Ela não é uma pensão pelo vínculo familiar. É uma composição, um equilíbrio econômico. A pessoa viveu em união estável. Aqui nós estamos falando de casamentos de pessoas do mesmo sexo ou não, tá? Isso não importa. Aqui nós estamos falando do companheiro e companheira. Ela precisa de um restabelecimento, de uma organização da sua vida econômica. Se ela demonstrar que precisa, ela tem o direito de pedir sim a pensão alimentícia. Aí um caso que apareceu no escritório, né? Então, muito cuidado aqui para você que é companheiro ou companheira. Você vai dissolver, vai romper, vai se afastar, vai terminar com aquele relacionamento. Cuidado com o que você assina. Nós tivemos um caso em que a pessoa, ela ficou muito sentida quando acabou o relacionamento entre aquelas duas pessoas. Então, ela, para se ver livre, ela assinou um documento abrindo mão de pensão. Ou, pior, ela disse que ela assinou um documento falando que ela receberia a pensão durante um ano e após um ano cessaria, né? Só que aquela pessoa, ela não tem mais condição de se inserir no mercado de trabalho, tá? Então, veja bem, ela assinou aquele documento, fica muito mais difícil de você tentar quebrar aquele documento, de você tentar pedir pensão alimentícia. Então, muito cuidado com aquilo que você assina. O que os advogados orientam? O sentimento, o direito de família, ele lida com sentimento, com angústia, com amor, com sentimentos feridos. Mas nesse momento você precisa ser racional, porque dependendo do que você assina, isso pode prejudicar o restante da sua vida, a sua tranquilidade, a sua paz de espírito. Então,
seja, embora você esteja com um sentimento ferido, seja racional com aquilo que você assina, com as suas manifestações de vontade. Eu tenho já um monte, eu nem sei se eu vou seguir uma linha que eu tenho aqui, acho que não vou seguir não. Bom, não vamos entrar muito na questão necessária, a senhora já falou um pouquinho sobre as documentações necessárias, né? Mas digamos assim que tudo está acertado, tal, tudo estabelecido no juízo, tal, mas o pai ou a mãe perdem o emprego. E aí tudo que foi acertado, a pessoa não consegue cumprir. E a senhora sabe que hoje em dia o emprego está muito difícil. Digamos que a pessoa estava no emprego, aí perdeu e para reinserir no mercado está muito difícil. E essa ameaça de ser preso, doutora? Tá. Então, vamos lá. Você perder o emprego não quer dizer que você não tem a obrigação de manter a sua família e seus filhos, né? Porque você tem que ter. Tem que ter, porque se você estivesse junto com eles, você teria que dar um jeito de manter os filhos, teria que dar uma ajuda. Nesse caso específico, eu perdi o emprego, eu não tenho mais condição de pagar a pensão alimentícia que eu vinha pagando. Primeiro você procure um advogado, se você não tiver condição de arcar com advogado, tem a OAB, tem a Procuradoria do Estado, você procure um município, e às vezes existe algumas organizações sem fins lucrativos que acabam ajudando, né, para que você regularize sua situação e fale, olha, nesse momento eu não consigo pagar mais isso, eu posso pagar menos, mas isso daqui não, para você entrar com uma ação que chama-se revisional de alimentos, para justificar e abaixar o valor. Nesse mesmo tema, eu ia falar professora, mas é uma professora. Me diz o seguinte, digamos que o cara é um super artista da Globo, ganha milhões e milhões e milhões, aí separa, faz o acordo e aí o salário dele cai vertiginosamente. Digamos que a criança tem um padrão de gastar 100 mil por mês. E o cara começa a ganhar 20 mil por mês. Aí nós temos duas questões, tá, Roberto? Nós temos, muito comum acontecer isso. O casal se separa e aquele que deve pagar a pensão alimentar, ele cria uma forma... Um artifício. Para não pagar, falar que está ganhando menos, foi demitido e a gente sabe que não é verdade, tá? Isso é crime. Inclusive, se o empregador, se o patrão concordar com essa situação de baixar o salário só para ele não pagar a pensão, isso também pode ser instaurado um procedimento criminal, tá? Inclusive multas no Ministério do Trabalho e assim por diante. E nós temos uma situação de que, de repente, é um artista global, houve um rompimento do contrato e realmente ele perdeu, não ganha mais o que ele ganhava. Aí a ação revisional, tá? Então, para as nossas ouvintes, para as ouvintes do Roberto, o que a gente orienta, né? Ele diz que perdeu o emprego, mas ele continua mantendo o mesmo padrão de vida. Então ele frequenta bares, ou ela, né? Bares, restaurantes, sai, faz viagens, anda bem vestido, tem um bom carro, tem uma boa moto, não faz conta de gastos, né? Então, você, nosso ouvinte, você junte provas, né? Você vai, converse com seus amigos, se você demonstrar que embora na folha de pagamento ele tenha um rendimento, um salário, mas o padrão de vida é outro, né? Ele tem um padrão de vida que ostenta riqueza, né? Então você pode demonstrar que aquilo não é verdade, você de repente pode até ingressar com uma ação e pode até, dependendo da situação, se ele atrasar a pensão alimentícia, de culminar de ele acabar sendo preso. Agora o pessoal está começando a mandar pergunta aqui. Eu não sei se a senhora sabe essa questão. Evanildo Jabá, doutor, o presidente Bolsonaro sancionou a lei beneficiando aqueles que perdeu uma vista. É isso? Você tem informações? Não, né? Não, mas veja bem, eu não sei da lei, então seria leviana de falar, mas se você perdeu a sua visão,
né? Se você tem um problema na visão, você pode se socorrer de algum benefício previdenciário do INSS, dependendo da situação, dependendo da sua profissão. Isso pode gerar até um benefício, vai gerar um benefício acidentário, pode gerar até uma aposentadoria, dependendo se você precisa muito da sua visão para desenvolver a sua atividade profissional, ela pode gerar. Agora, tá, Roberto, complementando a pergunta aqui, se você perdeu uma visão, aí precisa ver, foi no acidente do trabalho? Ou você perdeu a visão por um processo degenerativo, você teve um glaucoma, você teve algum problema de ordem de saúde. Então, se você teve no acidente de trabalho, é um benefício acidentário do trabalho, né? E se você tem de visão, né, é um benefício previdenciário, se você teve um problema de saúde. Então, a gente tem várias situações e dependendo da situação, daquilo no que você trabalha, se isso te impedir de trabalhar, de desenvolver sua atividade, você tiver que mudar de profissão, né? Aí tudo isso deve ser levado, você entrar com procedimento administrativo no INSS, passar por perícia, né? E pode culminar ou aposentadoria, um benefício previdenciário ou um benefício acidentário. Olha só que coisa bacana, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, né? Bacana porque o pessoal está interagindo. Mas ela fez uma questão e eu tenho um irmão, por exemplo, que ele tem glaucoma. Ele foi aposentado, tal. E aí eu falei, por que você fala bem inglês? Por que você não dá umas aulas de inglês? Ele falou assim, Roberto, eu tenho medo da Previdência retirar o meu benefício, porque ele trabalhava em RH. Porque ele perdeu a visão, ele não consegue mais trabalhar. Então ele está tendo dificuldade para se readaptar. Se ele voltar a trabalhar numa outra coisa, ele corre o risco de perder o benefício? Não, aí depende do benefício que ele foi concedido. Se ele está aposentado por invalidez, porque é do glaucoma. Ah, tá. Se ele recebe um benefício, se ele é afastado, aí não pode trabalhar. Se ele está aposentado, aí ele pode trabalhar, sim. Agora, o que ele não pode, que acontece muito, a pessoa está recebendo um benefício, né? Ele não está afastado, não está aposentado, ele está recebendo benefício só, aí sem aposentadoria, aí ele começa a trabalhar. Isso não pode. Ô Paloma, recorte isso aí que eu vou mandar para o Aguinaldo, muito bom. Evanildo está agradecendo pela resposta, Luiz Fanganiello, doutora Eliana, excelente advogada, Jeane Silva, estamos acompanhando, Michele, vou ver se ela consegue responder pelo menos duas rapidinho aqui. Ricardo Melquiades, boa noite Roberto, doutora Eliana Galvão, me responda uma pergunta, na questão em que tem que pagar a pensão, é feita uma avaliação de renda ou um valor determinado de acordo com a renda bruta? Ah, tá. Então eu falo o seguinte, como é que vai calcular a pensão alimentícia? O mínimo é 10% dos rendimentos daquele que tem que prestar a pensão. Pode ser o homem ou a mulher, tá? Então aqui a gente não está fazendo diferenciação. Geralmente, se o magistrado, ele estipula 30% dos rendimentos, tirando fora os recolhimentos previdenciários, né? Os previdências, que é aquilo que ele tem que pagar. Em algumas situações já vi até excluindo-se também o imposto de renda, né? Então, dos rendimentos líquidos. Já vi um magistrado sobre os rendimentos brutos, mas se você ingressar com uma ação para rever essa situação, pode ser revisto, porque às vezes, além de ser todos os tributos, né? Aí o que falta, o líquido, aí seria 30%, que é o que você iria gastar com a sua família, que é mais do que justo. Porque se você estivesse junto com seus filhos, o salário que você ganhasse vai ser descontado todos os valores de previdência, né? Previdência, imposto de renda, dependendo da situação, e o que sobrar é o que você destinaria para a sua família. Então esse é o mais comum. Agora, excetuando-se o fundo de garantia, que esse não, tá? Então esse vai entrar no bolo geral, porque no final lá você seria beneficiado e a sua família também. Não sei se eu fui clara, se eu não fui, Melquiades, por favor, você pergunte e eu tento esclarecer.
Eu vou pedir para a produção dar uma olhada aqui na minha bateria, enquanto eu faço a última pergunta para a doutora Eliana. A minha bateria está acabando aqui do meu computador. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando. É uma pergunta aqui da Michele. Michele, eu não sei se eu vou conseguir aqui. Tem uma amiga onde a filha dela tem problemas, é isso, de saúde, inclusive está internada agora. Ela é avó e queria saber se tem como fazer o neto ser seu dependente, mesmo com a mãe em vida, porque pois sua filha, a mãe da criança, tem vários problemas de saúde. Quer dizer, tá, não, pode sim. Aí é Michele, né? Isso, então, Michele, o que pode acontecer? Primeiro, a gente tem que sempre perguntar isso. O pai é presente, o pai é vivo, a criança foi reconhecida pelo pai? Né? Aí a sua mãe, ela pode pedir a guarda da sua sobrinha. A mãe, ela tem que manifestar a vontade de concordância. O pai vai ser ouvido também, tá? Os dois anuindo vai ter todo um procedimento na vara da infância, na vara de família, na verdade não vai nem para a vara da infância e da juventude, vai ter uma assistente social para ver isso, fazendo um estudo, fazer um levantamento. Isso é a pedido do promotor de justiça. Estando tudo em ordem, a sua mãe será a guardiã. A sua mãe sendo a guardiã da sua sobrinha, sua mãe pode inclusive ingressar com uma ação de alimentos contra a sua irmã, se for o caso, ou contra o pai da criança. Ela está dizendo que não tem pai. Quer dizer... então dá para pedir sim a guarda tranquilamente. E se a sua mãe é beneficiária do INSS, tem uma aposentadoria e assim por diante, sua mãe sendo guardiã da sua sobrinha, no caso da falta da sua irmã, a dependente é a sua sobrinha. Agradecer a doutora Eliana Galvão, ficou bacana hoje, hein? Você viu? Um monte de gente perguntando. As questões que vocês não foram respondidas, a gente traz ela de novo aqui. Obrigado, doutora. Muito obrigada, Roberto. Obrigada a todos. Espero que eu tenha conseguido responder algumas dúvidas. Obrigada. Ajudou.